aqui, ó. Alô, som. Mas vamos deixar solto aqui também, né? Vai que ele queira. Deixa. Por que eu pego a listagem lá? Eu vou dominar todo mundo. O secretário subnomeia um. Vamos lá. Se ele quiser usar aqui, ó, de pé, vai tudo certo. Dá pra andar? Dá pra vir até aqui, ó. Deixei solto aqui, ó. Não sei se tu quer te movimentar, depois tem esse aqui também, ó. Vai um pouquinho ali. Mas ele vai até aqui. E tem lá na tribuna. Ficamos ali na... Não vão nominar todo mundo, né, tio? Mais rápido, mais informal. Isso. Só convidar os vereadores, né? Se quiserem sentar suas bancadas. Com certeza. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença dos nossos secretários, dos nossos colaboradores. Eu não vou nominar todo mundo, que não é uma coisa formal, é um debate mais informal aqui. Mas gostaria de convidar os vereadores, se quiserem ficar presente na sua bancada, nossos vereadores, vereador Nelson, vereador Nelson, acorda. Vereador Avelino, por favor. Vereador Nelson, vereador Everaldo, vereador Marquinho. Nós resolvemos fazer um debate aqui na Câmara hoje, vai ser um debate mais informal, sobre um tema que é muito importante e muito interessante, sobre a reforma política. Esse tema é um tema que muitos sabem poucos, muitos têm dúvidas. Nós tínhamos uma proposta de reforma política bastante forte, em que o nosso deputado foi o relator, e que houve alguns contratempos, que ele pode mesmo falar, e acabou sendo engavetada essa proposta da reforma política. Então, eu convidei o nosso deputado Henrique Fontana para nos dar aqui algumas informações e como é que está evoluindo a reforma política e qual é a perspectiva que nós temos para o futuro nas próximas eleições. Então, deputado Henrique, seja bem-vindo a esta casa. Nós te recebemos aí com um prazer muito grande. É uma honra ter você, né, para nos dar essa pequena informação, essa pequena palestra aqui. Então, de imediato, eu passo aqui a palavra ao deputado Henrique Fontana, já agradecendo de antemão a sua presença. Por favor, deputado. Bom, boa noite. Boa noite a todos vocês, a todas. Quero cumprimentar com grande alegria o nosso presidente da Câmara Municipal de Sapucaia do Sul, meu amigo pessoal, meu colega de profissão, Dr. Link. Cumprimentá-lo, os demais vereadores que nos honram com a sua presença aqui, dizer para vocês que eu estou feliz de estar aqui, de poder conversar sobre política, sobre o sistema político. E também nós estava combinando com o presidente, e eu não vou esconder aqui o motivo, né? Eu, com grande alegria, acolhi esse convite que o presidente havia me feito há algumas semanas atrás, e terminou coincidindo que, na noite de hoje, estamos comemorando o aniversário do meu filho mais novo, e eu assumi um compromisso com a família de tentar chegar em casa às 9 horas para poder jantar com a família, já que amanhã de manhã, cedo, vamos para Brasília. Então, talvez a gente não vá ter tanto tempo como gostaríamos, até para poder ouvir mais a vocês, eventualmente responder algumas questões, ouvir avaliações de cada um de vocês. Mas nós temos uma boa hora, né, para conversarmos sobre a política, o sistema político, e para que eu possa expor aqui algumas das reflexões
de um tema que eu tenho me dedicado a ele com muita força nestes últimos 2 anos e meio, especialmente, mas já há muitos anos. Eu aqui pedi um socorro para o nosso presidente, para cumprimentar pessoalmente, nominalmente, cada um dos vereadores que nos honram com a sua presença aqui nessa sessão da Câmara, o Volmir, do PP, o Avelino, do PTB, o Everaldo, do PRB, o Marquinhos e o Nelson. Obrigado pela presença de vocês. E eu também quero publicamente, antes de começar a falar do sistema político do nosso país, quero aqui publicamente destacar e dizer do meu enorme respeito e do meu enorme compromisso de trabalho com o prefeito de Sapucaia do Sul, meu companheiro de partido, companheiro Balim, portanto, o compromisso de acompanhar com todos vocês um conjunto, né, de desafios que a nossa cidade de Sapucaia tem a enfrentar. Dentre tantas coisas, como eu conversei aqui com diversas pessoas que compõem a equipe da nossa Fundação Getúlio Vargas, dizer, reafirmar, inclusive o procurador, que agora não estou vendo ele aqui, está lá eles, me falava, né, da importância de que o quanto antes nós possamos votar na Câmara Federal e no Congresso o projeto de lei que regulamenta o funcionamento das fundações no país inteiro, que esse é um outro compromisso que eu tenho com todos vocês e tenho acompanhado de perto, e quero cumprimentar a todos os trabalhadores, trabalhadoras que compõem a Fundação Getúlio Vargas, porque ela tem se transformado num exemplo de boa gestão na saúde pública, não só aqui do Hospital de Sapucaia, mas de um conjunto de outras atividades e tarefas que ela tem assumido. Vamos à política. Primeiro, eu quero fazer uma sugestão para quem gosta de política, como é o caso, provavelmente, todas as pessoas que estão aqui, porque sair de casa numa segunda-feira à noite para participar de um debate sobre reforma política é porque a gente tem que gostar da política. Então, a minha primeira sugestão é que todos aqueles que puderem assistam o discurso que o presidente do Uruguai, Pepe Mujica, fez na última Assembleia da ONU agora, recentemente. Aliás, a nossa presidenta Dilma também fez um discurso muito corajoso e com muitas qualidades políticas. Mas eu estou sugerindo o discurso do Pepe Mujica, porque eu vou começar com uma frase que foi colocada nesse discurso dele, onde ele faz uma análise, né, dos desafios da humanidade e do papel da política dentro desses desafios. E ele usa uma frase, logo no início do discurso, onde ele diz: a política, esta eterna mãe do que está por vir, tem ficado cada vez mais refém da economia e da força do dinheiro. E nós sabemos que não há outro caminho para mudar os rumos da humanidade que não seja o caminho da política. Nós, inclusive, vivenciamos recentemente no país, presidente Link, um conjunto de manifestações que eu particularmente acolho com ouvidos muito atentos e acolho com um sentimento de muita receptividade, porque uma frase que eu gosto de repetir quando faço uma breve análise sobre as manifestações de junho é que a maior parte daqueles cartazes que estavam nas mãos de milhares de jovens
que foram às ruas, eu empunharia com a maior tranquilidade. Quero uma política com ética, quero um hospital padrão FIFA, quero mais educação, quero transporte melhor, com preço mais adequado. Todos esses cartazes eu empunharia com toda a tranquilidade e com toda a convicção, com o mesmo vigor que eu impunho essas bandeiras desde que comecei a militar para transformar a realidade do nosso país, exercendo uma militância política que depois me levou a ocupar mandatos, a ser vereador, como os senhores da cidade de Porto Alegre, depois a ser secretário de saúde de Porto Alegre e, finalmente, sendo deputado federal pelo 4º mandato. Tem um único cartaz, com diferentes escritos, na verdade, cartazes que tinham esse conteúdo, que eu não empunharia, mas eu compreendo por que é que algumas pessoas foram às ruas com este cartaz. Que são os cartazes que procuram criar a cultura da antipolítica e do antipartido. E aqueles cartazes que se deixam levar pela generalização contra toda a política e todos os políticos. Porque este movimento, se prosperasse, seria um movimento que não nos levaria à solução dos problemas reais que estão postos nestas reivindicações dos movimentos que foram às ruas durante o mês de junho. Porque eu também ouvi algumas análises conservadoras que diziam o seguinte: mas os cartazes não estão pedindo reforma política. Eu vi poucos cartazes falando eu quero reforma política. Mas o que eu digo nos debates que faço, nas entrevistas que dou e no diálogo que faço com as pessoas, como estou fazendo hoje à noite aqui com vocês, é que por trás de todos aqueles cartazes está a frase e a necessidade de que é preciso uma outra política no nosso país. Porque, evidentemente, se há uma crise de representação, se há um grau de insatisfação da população com parte da cultura política que nós estamos vivenciando, nós não podemos imaginar que basta repetir uma outra eleição com as mesmas regras para buscar soluções para parte de problemas estruturais que a população está reivindicando e que está debatendo. Eu tenho uma enorme convicção e quero partilhar desta convicção com vocês. Os dois grandes problemas da política brasileira são o abuso do poder econômico na definição dos resultados dos processos democráticos, a força que tem o poder econômico cada vez maior para decidir eleições, transformando a democracia brasileira numa democracia que é cada vez mais a democracia do dinheiro e cada vez menos a democracia das ideias, dos projetos, da história de vida dos candidatos, daquilo que de fato deveria ser a essência de qualquer escolha democrática. E a financeirização da política, ou seja, o crescimento astronômico do poder do dinheiro na definição dos rumos da política, que eu ilustro com alguns exemplos, e não vou falar de eleições municipais, porque é mais complexo, mas para chegar a esses dados seria mais difícil, mas as duas últimas eleições de caráter nacional do país, a eleição de 2002 havia custado em torno de 800 milhões de reais. O custo total das campanhas, entre presidência da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Em 8 anos,
o custo declarado das campanhas, porque alguns estimam que, agregando a isto o dinheiro de caixa 2 que entra em eleições, no mínimo aumentaria em 50% o custo da campanha, ou alguns estimam que até duplicaria. Então, de 800 milhões, como eu falava, o custo da campanha nacional do Brasil saltou para 4,8 bilhões de reais em 8 anos. Ou seja, teve um crescimento de quase 600% num período em que a inflação foi em torno, talvez, de 80%. E isto gera uma consequência na democracia. A consequência é que aquele pilar fundamental da política, que cada cidadão tem direito a um voto, e, portanto, todos os cidadãos têm que, idealmente, ter o mesmo poder de definir uma eleição, ele vai sendo profundamente quebrado, porque a igualdade de condições na disputa, ela é cada vez menor. Outro dado para ilustrar o que eu estou sustentando aqui nessa reflexão com vocês. Se pegar as 513 campanhas mais caras para deputado federal no país, 369 delas tiveram sucesso. Ou seja, existem pontos fora da curva. Pode alguém se eleger surpreendentemente com uma campanha extremamente barata? Pode, mas isto é uma exceção à regra. E nós não podemos planejar uma democracia que a competição eleitoral, ao invés de ser a competição e a disputa, como eu disse há pouco, por ideias, projetos, pela credibilidade das pessoas, pela história de dedicação comunitária e de trabalho social das pessoas que vão construir uma credibilidade para receber um voto e representar parcela da população, vá sendo substituída pela capacidade de arrecadação destas candidaturas. Existe um outro dado que é também contundente, que se a gente compara o custo médio das campanhas dos 513 deputados que se elegeram com os primeiros 513 suplentes, vamos chamar assim. Para ficar bem claro o meu argumento, se pegar no Rio Grande do Sul, Lic, os 31 deputados que se elegeram e comparar o custo médio com o custo da campanha dos 31 deputados mais votados que não se elegeram, ou seja, o que seriam os primeiros suplentes, o gasto médio da campanha dos que se elegeram é 3,5 vezes maior do que o gasto médio daqueles que não se elegeram. Então, o dinheiro, como eu dizia, decide cada vez mais o resultado das eleições. E este dinheiro tem que vir de algum lugar. E eu imagino que todos nós que estamos aqui não temos a ingenuidade de imaginar que os grandes financiadores da política brasileira financiam esta política por amor à democracia. Eu imagino, e é a minha tese, que estes grandes financiadores financiam atrás de privilégios que eles buscam na relação com os futuros governos e com os futuros mandatos. Antes que alguém me pergunte, como às vezes eu enfrento uma pergunta, começa, não, mas tu está dizendo que todo financiamento privado tem a ver com corrupção? Não. Eu estou dizendo que o maior gerador de corrupção hoje no Brasil, o fator de maior impacto a gerar corrupção hoje no Brasil, é o sistema de financiamento eleitoral. Aliás, não é eu que digo isso. Quem diz isso é muita gente, dentre outros, o doutor Jorge Age, que é o controlador-geral da União e que, portanto, trabalha e analisa com frequência estas relações que têm que ocorrer sempre entre o setor privado e os governos. Porque um governo só compra serviços do setor privado. E, aliás, isto, em geral, continuará acontecendo. Alguns serviços ele presta diretamente
quando é um serviço público, e outros ele contrata, compra, licita e assim por diante. E aí eu quero ler para vocês, não vou ler toda a lista porque o tempo não permite, mas os 20 maiores financiadores da democracia brasileira. São eles: Camargo Correia Construções, Construtora Andrade Gutierrez, JBS Friboi, Banco Alvorada, Construtora Queiroz Galvão, Construtora OS, Banco BMG SA, Gerdau Comercial de Aços, Contax SA Engenharia, G Engenharia SA, Banco Itaú, Companhia Metalúrgica Prada, Leroy de Caxias Indústria, Comércio e Logística, UTC Engenharia, Empresa de Fertilizantes Fosfatados SA, Ultrafértil, Construtora Queiroz Galvão, Guilherme Leal, Banco Bradesco, e encerrando a lista dos 20 maiores financiadores da democracia brasileira, uma empresa que até poucos anos atrás, Link, era uma empresa pública, que foi privatizada e que passou a entrar num novo ramo de negócio, que além da exploração de minérios, etc., que é a Vale, passou também a investir no mercado eleitoral. Porque quando era uma empresa pública, ela não fazia doações eleitorais. Agora, rapidamente, ela se transformou numa das 20 maiores doadoras da política brasileira. E eu dizia que destas relações nasce uma distorção profunda na democracia brasileira. Porque se nós partirmos desde o espectro da legalidade até o limite, no outro extremo, da ilegalidade, nós temos sempre a busca de privilégio. Porque, do meu ponto de vista, ao defender, como aliás defende não só o projeto de lei que eu apresentei, que infelizmente a maioria decidiu arquivar, mas defende também o movimento Eleições Limpas, por exemplo, que é um movimento capitaneado pela OAB, pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, pela União Nacional de Estudantes, pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UB, pela Central Única dos Trabalhadores, pela CTB, pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e mais outras 150 entidades, defendem uma mudança estrutural para a política brasileira, que é baratear as campanhas, colocar um teto de gastos para cada nível de disputa eleitoral, para prefeito de cada cidade, conforme o tamanho da cidade, para vereador, para deputado federal de cada estado, porque hoje no Brasil é legal um candidato ao mesmo cargo, no mesmo lugar, gastar 20, 30 vezes mais do que o outro candidato a este mesmo cargo. Defendem, portanto, que haja proibição do financiamento empresarial. Eu defendi no meu relatório financiamento público exclusivo, mas o movimento Eleições Limpas flexibiliza, e eu acho razoável essa ponderação, para que a pessoa física possa contribuir com R$700 para o processo eleitoral. E que se complemente esta necessidade com recurso público. Aí alguém me diz o seguinte: mas deputado Fontana, como é que nós vamos colocar dinheiro público para financiar eleições se está faltando dinheiro no hospital aqui em Sapucaia? Mas, deputado Fontana, como é que o senhor defende que vai gastar 1 bilhão, por exemplo, para financiar uma eleição, se nós temos tantas estradas com buracos? Se nós temos tanta necessidade de dinheiro nas escolas? Por um motivo bem simples, gente. Porque hoje, esses bilhões todos que eu falei, 4,8 bilhões, quem paga somos todos nós. Cada um de vocês paga esses 4,8 bilhões.
Não são as empresas que pagam as campanhas. Ou alguém ouviu ou leu alguma notícia que o diretor-presidente do Banco Itaú, ou os 10 maiores acionistas do Banco Itaú, venderam 10 apartamentos, 10 fazendas do seu patrimônio pessoal, para colocar 100 milhões de reais na campanha eleitoral. Vocês nunca ouviram essa notícia? Porque isso nunca aconteceu. Os 100 milhões que o Banco Itaú bota numa campanha eleitoral, ele retira do caixa do Banco Itaú. Portanto, eu sempre faço essa pergunta, não para ficar testando quem é que pagou a eleição, mas com bom humor, perguntando se tem algum correntista aqui do Banco Itaú. Parabéns para esse correntista, ele está financiando campanha eleitoral, sem saber que financia campanha eleitoral. Se alguém aqui vai no supermercado, e agora, inclusive, tem a propaganda, né, como é o nome do artista que faz a propaganda da Friboi? É o... Como? Isso. Se alguém foi no supermercado e comprou a maminha, ou a costela, a picanha, se o dia o churrasco é meio especial, da Friboi ali, da propaganda do Tony Ramos, pagou campanha eleitoral. Mas sabe o que é pior? Paga pela campanha eleitoral para que o dono da Friboi e o diretor institucional do Itaú escolham os candidatos que eles vão apoiar. Então, às vezes, nós pagamos a campanha para apoiar um candidato que pensa diferente de nós. Porque um outro problema, o tempo não me permite falar tantas coisas que eu gostaria, é que eu ouço bastante gente criticando a questão da lista de candidatos. Só que tem um tipo de lista na democracia brasileira, vereador Avelino, que é a pior de todas as listas, a mais antidemocrática de todas as listas, que é a lista que as grandes corporações fazem de quem elas vão financiar para ter mais ou menos chance de se eleger. Então, hoje tem determinadas corporações, por exemplo, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, ela tem mais força dentro da Câmara Federal do que muitos partidos políticos. Porque ela pode decidir, numa sala fechada, com 3 diretores, dizer o seguinte, ó, esse aqui é um cara que votou contra o interesse dos bancos, então para esse 0 de dinheiro para a campanha dele. Queremos ver se ele não se elege. Outra coisa, um jovem vai ser candidato, começar a sua batalha para fazer uma política melhor. Será que a FEBRABAN vai colocar dinheiro nessa candidatura? Eles fazem pesquisas, gente, para definir quem é que tem mais chance ou menos chance de se eleger. Então, eu costumo dizer o seguinte, financiamento de campanha eleitoral é como imposto. Quem paga sempre é o cidadão. Então, o que nós temos que escolher é se nós queremos gastar menos ou mais. Eu proponho que a gente deva gastar menos, porque num sistema de financiamento público, ou um sistema de financiamento misto, como esse do Eleições Limpas, nós vamos colocar um teto de gasto na campanha. Então, nós vamos dizer, o candidato a governador do Rio Grande do Sul não pode gastar mais do que X milhões. Porque qual é o outro cancro da política? É que hoje a política virou uma espécie de corrida do ouro. Porque se eu fosse fazer uma campanha para deputado federal, e, por exemplo, o recurso permitisse a colocação de 200 placas no estado do Rio Grande do Sul. Se todos os candidatos que eu enfrento pudessem colocar 200 placas no estado do Rio Grande do Sul, eu ficaria feliz da vida de botar as 200. Só que hoje é tipo o pôquer, né? Que o cara diz, não, eu pago as tuas 10 e boto mais 20. Aí o militante liga lá da cidade, mas Fontana, aqui em São Lourenço entraram 50 placas do fulano, tu que é o nosso deputado aqui, tu é o mais votado, manda 100 placas para nós que nós temos que colocar mais placa que ele. E aí vira um negócio que não termina mais de gastar dinheiro. E outra coisa, qual é o espaço para fazer o debate político real? Que a outra questão é que a política brasileira, saindo do tema do abuso do poder econômico, do impacto extremamente negativo que isso tem, outra coisa, é cada vez mais difícil um representante independente das classes populares
chegar ao Parlamento Nacional. Ainda chegam? Chegam. Mas é totalmente desigual a distribuição do Parlamento brasileiro. Por exemplo, vai lá e olhe quantos representantes têm ligados à luta da agricultura familiar. Eu não estou fazendo juízo vamos dizer assim, de mérito, né? Não estou julgando, porque todas as representações têm que chegar ao parlamento. Só que quem quer bolar um sistema realmente democrático tem que criar um processo eleitoral que permita que a representação real dos diferentes demandas de poder chegue ao parlamento para representar a sociedade brasileira. Então, eu estava dizendo aqui, tem que haver espaço para representantes do agronegócio? Óbvio que tem que haver. O agronegócio tem importância na economia brasileira. Agora, não dá para dizer que é razoável um parlamento que, para cada um representante cuja ligação prioritária é com a defesa de um modelo de agricultura familiar, tu tenha para cada um aqui 10 que representam o interesse do agronegócio. Aí, para cada um que chega lá com uma prioridade de pauta, de luta por um desenvolvimento sustentável, com uma pauta mais ligada à questão ambiental, chega a 10 que tem uma ligação vamos dizer assim, com uma visão, né, de desenvolvimento que não medie com isso. Quantas mulheres tem no parlamento brasileiro? Resposta: 48, de 513 deputados. E essa distorção nasce só porque não tem uma ação afirmativa mais forte? Nasce também por um problema econômico. Quantos negros tem no parlamento brasileiro? Isso respeita mais ou menos a proporção do que tem na sociedade? Não. Então nós estamos com um parlamento cuja representação se distorce cada vez mais em relação à sociedade real que ele quer representar. E qual é o problema? Se a política perde credibilidade de forma progressiva, e aí não adianta, né, gente? Eu sempre faço essa brincadeira, quase que eu me esqueço de fazer hoje aqui, Link. Que tem um problema, às vezes, em algumas mesas de bar que eu participo, em algumas conversas ali na rua, que é uma espécie de esporte nacional, de grande preferência nacional, que é falar mal com generalizações dos políticos e da política. E aí o cara é o dono da verdade. Esses políticos são tudo igual, só tem ladrão, só tem corrupto. E esta crítica generalizada, eu tenho dado esse exemplo, o meu filho mais velho, inclusive, cometeu, presidente Link, o que se chama de um suicídio virtual no perfil do Facebook dele. Ele encheu o saco de tanto ler generalidades contra os políticos. Talvez o fato de que o pai dele é um político que procura, com erros e acertos, dignificar o mandato que recebeu, ele encheu o saco daquilo ali. Agora, qual é o problema disso? Esta crítica generalizada, que não coloca uma análise profunda e criteriosa sobre as causas que levam à perda de credibilidade da política, ela contribui com a má política. E ela recua o espaço da política feita por ideal, da política feita por defesa de ideias, da política daqueles que querem transformar. Porque aquele que entra na política para fazer coisa errada, ele não sai da política por conta destas matérias que generalizam a crítica ao sistema político. Uma outra questão importante, gente, é que a Câmara Federal, ela não precisa mais de grupo de trabalho, nem de grupo de estudo, nem de grupo de reflexão, nem de roda de chimarrão, nem de seminário sobre reforma política. O que a Câmara Federal do Brasil e o Senado brasileiro precisam é de um grupo de votação sobre a reforma política.
Porque todos os deputados, não precisaria eu dizer isso, é uma coisa óbvia, todos os deputados têm pós-doutorado em sistema político. Mas alguém me pergunta, por que é tão difícil eu votar, Fontana? Exatamente porque o sistema político é o alicerce de todo o jogo do poder. Porque é óbvio que um deputado federal que faz uma campanha com 8, 10 milhões de reais, ele não quer um sistema político que baixe o teto de gasto do Estado onde ele é candidato para 600 mil reais. Porque ele tem no fator dinheiro uma vantagem competitiva. E outra coisa que está num material, inclusive distribuíram aí, que eu sempre dei uma entrevista para a Carta Maior, que é um site, vamos dizer, que faz uma análise mais aprofundada política, eu digo, outra coisa que me impressiona é o silêncio dos financiadores. Parece que eles gostam de gastar dinheiro com política, Link. Porque eu ouço, assim, às vezes, uma crítica contundente dos financiadores quanto à questão de imposto. Tem muito imposto, tal. Mas a campanha custa essa fortuna e eles não reclamam. Por que será? Provavelmente, porque com o dinheiro que eles podem colocar em campanha, eles têm muito mais poder para tomar decisões quanto aos governos, parlamentos e etc. Porque hoje nós temos aquela coisa, nós todos que estamos aqui temos o nosso voto para decidir quem nós queremos que governe o país, o Estado, o deputado que queremos eleger. Só que tem um grupo aí de uns 200 ou 300 grandes financiadores que tem o seu voto e mais 100 milhões, mais 80 milhões, mais 50 milhões para incidir sobre o resultado eleitoral. E aí, gente, como o parlamento está de novo virando as costas, e veja um absurdo, se nós não mudarmos nada, inclusive teve um grupo que propôs uma tal de mini-reforma, que aí é o cúmulo do desrespeito. Tu diz que tu não tem tempo e não tem espaço no plenário para votar, nem que fosse a lei dizendo assim, só essa, se não me deixasse votar outra coisa, vamos votar só o financiamento. Pega lá do Eleições Limpas só esse pedaço do financiamento e diz, vamos votar se empresa vai ser proibida, se vai ter teto, se vai limitar o financiamento por parte de pessoa física. Só isso seria uma revolução para a política brasileira. Mas aí não tem tempo de votar isso, não há acordo, dizem eles. Então vamos votar uma mini-reforma que sobre essa tem mais acordo. Mas o problema na democracia não é ter acordo para votar tudo. O problema da democracia é tu pautar uma votação e constituir maioria. Porque nunca vai ter acordo sobre financiamento eleitoral. Sempre vai ter gente que defende um determinado conjunto de interesses que quer campanha financiada com muito dinheiro e financiada por empresas. E tem gente como eu, como o Link, que eu conheço bem, conjunto de ideias dele, não vou aqui me posicionar em nome de ninguém, falar em nome de quem eu conheço, que prefere fazer uma campanha que é no debate como esse que eu estou fazendo aqui. Porque tem deputado que dificilmente vem fazer um debate desse numa segunda noite. Tem deputado que tem máquinas eleitorais tão azeitadas, Link, que a campanha para o cara é uma operação profissional. Ele tem um estamento intermediário ali de 300 apoiadores, é 30 mil aqui, é 20 lá, é 50 lá, é não sei o quê, vai à luta, consegue quantos votos, tal. Tem aquela brincadeira do sapato, né, que faziam antigamente, que diz que o político tradicional dava um sapato antes da eleição, e se aparecesse tantos votos depois, ele dava outro sapato. Isso acontece hoje no Brasil. Tem gente que faz negociações com líderes e diz, se aparecer tantos votos aí no município que tu está coordenando a campanha, eu vou contribuir com tanto. Se não aparecer, fica só a primeira prestação. Então, a força do dinheiro vai abafando o conjunto de ideias, inclusive o militante que está guerreando por um resultado vai sendo soterrado pela força do dinheiro que... Então eu dizia, a partir de agora, como ao que tudo indica, o Congresso não vai votar até o dia 7,
e vai dizer que o sistema político brasileiro continua igual, eu proponho a quem, como eu, quer lutar pela reforma política, que a gente tome 2 caminhos. O primeiro é apoiar com toda a força esse movimento Eleições Limpas, que vai lentamente ir ganhando terreno. Segundo, nós temos que fazer um plebiscito do país, ou fazer uma constituinte exclusiva. Porque se o Congresso está há 15 anos debatendo a reforma política, e ele não vota, e ao mesmo tempo não tem força política para defender que o sistema atual é uma maravilha, porque eu não vi ninguém subir na tribuna da Câmara. Eu já fiz uma pergunta, vocês viram o diretor vender a fazenda para financiar a campanha? Agora eu vou fazer outra para vocês. Vocês já ouviram alguém ocupar a tribuna da Câmara Federal ou dar uma entrevista num programa de grande audiência na televisão, ou no rádio, ou dar uma entrevista para um jornal de grande circulação, dedicada a defender as vantagens do financiamento privado de eleições? Eu não me lembro de ter lido nenhuma entrevista dessa. Eu já dei centenas de entrevistas defendendo o financiamento público, que eu compreendo a crítica de alguns, é algo justo, legítimo. Agora, não tem ninguém que suba na tribuna da Câmara para dizer: não devemos mudar, essa proposta do Fontana é um absurdo. Querer colocar dinheiro público bom mesmo é um sistema eleitoral onde as empresas financiem os políticos, porque aí sim os políticos vão ter responsabilidade pública. Aí sim eles terão mais liberdade para poder exercer os seus mandatos. E quanto mais a Camargo Corrêa, a OAS e todas as empreiteiras colocarem dinheiro na eleição, mais qualidade terão as obras públicas no país e mais baratas serão as obras públicas, porque o financiamento feito por empreiteiras é algo que facilita os contratos entre o Estado brasileiro e as empreiteiras, e elas, depois de financiar a campanha, elas ficam mais boazinhas e baixam os preços das obras públicas que têm que ser feitas. Ora, gente, a gente só faz esse teatrinho de brincadeira aqui para se dar conta do absurdo que é o nosso país. Que aí eu tenho outra coisa que eu critico aqui com muito respeito e jamais com generalizações, mas é impressionante como falta espaço na grande mídia do país para discutir de forma estrutural o que acontece com a democracia brasileira. Por quê? Porque a ideia que tem é a criminalização da política. E não adianta nós continuar batendo boca aqui na Câmara, e lá também em Brasília, onde eu estou, dizendo: mas o escândalo do partido A, que fez isso e fez aquilo, aí veio outro vereador na tribuna: mas o teu partido teve o escândalo tal, e tem o mensalão de não sei quem, e tem o Caixa 2 e o super... Chega disso, gente. Nós precisamos pensar no futuro do Brasil. O Mujica diz bem no discurso dele, enquanto às vezes os políticos ficam, ele diz numa frase muito mais sofisticada, batendo boca de acusações mútuas, o poder econômico que está manietando e dominando o poder político avança de braçada, dominando o poder e retirando o poder da política, e na política está o poder do povo. Porque se o poder econômico substitui a política, o cidadão que ganha salário mínimo, qual é a influência que ele vai ter? É zero. Então nós temos que ter uma política que fortaleça os partidos, porque isso é outra coisa. Tem gente que pergunta: Fontana, por que tu não colocou o mandato avulso? Que é uma coisa simpática, as pessoas gostam, porque por trás da ideia do mandato avulso vem a ideia da criminalização dos partidos. Mas só que avulso não muda o Brasil. Não tem avulso que mude o Brasil. Vocês podem pegar Jesus Cristo e eleger ele como avulso para ser deputado federal. Botem ele de relator da reforma política e não vai conseguir votar a reforma. O jogo do poder se dá pelos grupos que se formam. Então, uma democracia que não tem partidos fortes, e outra coisa, que não, mas esse partido estão e nenhum me representa. Digo: certo, seu João, muito importante essa frase. Compreendi que o senhor está fazendo uma crítica profunda aos partidos que existem hoje no Brasil. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, seu João.
Qual é a solução que o senhor propõe? O senhor vai fundar um outro partido? Eu, quando ajudei a fundar o partido que eu até hoje luto para construir, eu achei que, inclusive, ele não cometeria erros como ele cometeu. Mas eu preciso trabalhar por dentro desse partido para que ele corrija erros e consiga ser um partido melhor. Porque tem uma coisa também que é uma frase que eu gosto de dizer, eu tenho que concluir, porque eu estou tomando muito tempo aqui, é que a gente se empolga. Partido na oposição sofre pouca pressão corruptora. Os partidos sofrem pressão corruptora quando chegam ao poder. Porque aí eles decidem coisas importantes para o poder econômico. E aí tem outra coisa, a corrupção não é dos políticos. A corrupção não está na política. A corrupção está na sociedade. E a política é parte da sociedade. É causa e consequência da sociedade. E quando há um ato de corrupção, sempre existe envolvido nesse ato de corrupção. Em geral, para não dizer sempre. Em geral, para não dizer sempre, existe um político, existe um servidor público e existe um interesse empresarial. E todos merecem a mesma crítica. Como eu digo, o esporte nacional dizer que o problema são os políticos é um esporte que dificulta a solução do problema. Porque o empresário que corrompe para construir uma ponte superfaturada, ele tem que ser punido tão exemplarmente quanto o político que aceita se corromper para intermediar um interesse que leve a que aquele empresário consiga fazer aquela ponte. Ou um servidor público, a maioria dos servidores públicos é gente honesta, trabalhadora, dedicada, mas desde que iniciou o governo Lula, milhares de servidores públicos foram afastados das suas funções por se envolver com atos de corrupção. Então nós temos que enfrentar o problema estruturalmente. E por último tem um argumento elitista, eu vou encerrar aqui, presidente Link, que é o argumento que o plebiscito não vai dar certo, porque o povo não sabe votar. Não, isso aí é um assunto para especialistas. Como é que o povo vai ir no plebiscito e votar? Eu até concordo que no sistema eleitoral é mais difícil de fazer um plebiscito. Se nós vamos ter um sistema A, B ou C, sistema eleitoral. Agora, sobre financiamento, não é nada difícil fazer um plebiscito. Sobre financiamento é dizer 3 perguntas. O senhor concorda que empresas financiem campanha eleitoral? Sim ou não? Vai ter 3 meses de campanha antecedendo o plebiscito, gente. Isso que eu estou podendo dizer para vocês aqui, eu poderia dizer na televisão para milhares de pessoas. E aí eu tenho convicção de que o povo vai fazer a sua escolha. Aliás, as pesquisas indicam que 75% da população responde que não quer que empresas continuem financiando eleições. Ou seja, já compreendeu que isso é um mau negócio para o futuro do país. E nós precisamos mudar a política, porque a política vai decidir o futuro da nossa vida. E nós temos que mudar rápido. E nós temos que ter convicção para colocar isso como prioridade nossa, porque senão vocês estão ocupando um parlamento aqui na cidade de Sapucaia do Sul, não vão ter a possibilidade real de lutar por mudanças como eu quero ter lá em Brasília. Nós vamos levar para uma política que tenha cada vez menos poder. E menos poder para a política, o poder não evapora no ar. O poder sempre existe. E o poder está sempre em disputa. Ou o poder será mais democratizado, dando, portanto, mais força ao voto do povo e também a participação contínua da população na política, que eu não falei desta parte, porque tem que fazer escolhas, mas, por exemplo, eu proponho que a população possa, através da internet, assinar digitalmente o apoio à tramitação de projetos de lei, de emenda constitucional, de uma urgência, por exemplo, que agora, para votar o eleições limpas, se toda a população pudesse assinar um pedido de urgência digitalmente, podia ter lá na mesa do presidente, olha, presidente, chegava lá na mesa do presidente Henrique Alves,
já tem aqui 2 milhões de brasileiros que estão pedindo para votar eleições limpas. E criaria uma espécie, inclusive, de um placar, de um jogo de pressões sobre o parlamento e a própria população participando muito mais intensamente. Eu, por exemplo, entendo que quando um partido tem mais de um candidato para disputar uma eleição, e ele tem que escolher esse candidato, e hoje em dia os partidos fazem, alguns chamam 4 pessoas, fazem um jantar e decide o candidato. Degola 1, 2 ou 3, se vocês não vão ser, vai ser tu. Outros chegam ao ponto de fazer prévias. Mas eu defendo uma coisa mais ousada, com mais poder para o povo. Vamos fazer primárias, como se faz no Uruguai, por exemplo. A população toda que quiser, livremente, pode incidir na escolha dos candidatos, de quem deve ir para uma disputa eleitoral representando aquele partido. Eu sei que tem gente mesmo que é apaixonada por voto distrital. Eu sou contra o voto distrital. Tenho críticas a ele. Por quê? Porque o voto distrital ele é altamente concentrador de poder. O voto distrital é aquele, tu faz 513 pedaços no Brasil, cada pedaço elege um deputado. O que aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra? Com esse sistema, que é onde tem há mais tempo esse sistema. Tem 2 partidos só que sobreviveram. Ou 3, no caso da Inglaterra. Sendo que, inclusive, o terceiro na Inglaterra, que é o Partido Liberal, teve eleições que ele fez 30% dos votos e acabou com 10% dos deputados eleitos. Por quê? Porque a eleição é tudo ou nada, é eleição majoritária. Então, tem 3 candidatos concorrendo numa região, o mais votado faz 40%, ganha, os outros 2 podem fazer 30 cada um, 28 cada um, e esse 60% do voto da população está fora do parlamento. Então, a eleição majoritária, na minha opinião, ela se presta bem para prefeito, para governador. Agora, para eleger um parlamento, uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa, um Parlamento Nacional, nós temos que ter o voto de todo mundo contado. Por isso que o sistema proporcional é melhor que o distrital. Porque no proporcional, tu soma o voto de todo o povo do Estado do Rio Grande do Sul, e se um determinado conjunto de propostas teve ali 3% dos votos, no Estado inteiro, consegue eleger um deputado estadual. E está representado aquela proposta política. Então, eu encerro dizendo a vocês que, do meu ponto de vista, a mais importante de todas as reformas que o Brasil precisa, e por isso meu integral apoio à posição da presidenta Dilma, quando, diante das manifestações de junho, disse: vamos fazer uma constituinte ou vamos fazer um plebiscito. Porque se o impasse dura 15 anos, eu não acredito, tomara que eu me engane, mas eu não acredito que vai ocorrer uma reforma política se não tiver muita pressão da sociedade sobre o parlamento. Porque o parlamento se elege dentro desta regra. Então existe uma tendência de uma parte dos deputados de quererem conservar esta regra, porque eles se sentem mais seguros de que vão se reeleger com mais facilidade dentro desta regra. E por isso é que a gente precisa criar um outro ambiente, quem sabe uma constituinte exclusiva, onde aqueles que fossem candidatos a votar esta reforma ao longo de um período de 1 ano, por exemplo, teriam só esta função, e encerrado o mandato, eles estariam fora da próxima disputa política. Aí alguns dizem, não, mas isso não ia dar certo, porque de repente quem conhece a política não ia concorrer. Não, tem muita gente que conhece a política, os partidos teriam seus candidatos. Eu, por exemplo, dou um exemplo para vocês do meu partido, cada partido pensará no seu, mas eu iria convidar o Olívio Dutra para ser candidato a constituinte exclusivo. Eu, como dirigente do PT, iria convidar o Flávio Kutzi para ser candidato a constituinte exclusivo. E esses deputados que nós elegeríamos, poderia até ser um número talvez menor, em vez de 513, 257, para um período de 1 ano, debateriam só o sistema político, votariam esse sistema, e estes constituintes não seriam candidatos
na próxima eleição. Isso daria um grau de distanciamento maior do dia a dia. Ou faz um plebiscito com 6 ou 7 perguntas e o resultado que der no plebiscito é mandatório. O parlamentar eleito vai ter que votar aquela lei que veio da orientação popular. Obrigado pela atenção de todos vocês, obrigado pelo convite e vamos continuar lutando por uma política que seja cada vez melhor. A política tem imperfeições, a democracia tem imperfeições, mas não existe nenhuma experiência na história da humanidade que tenha se inventado algo melhor do que esse sistema para dar mais poder a quem não tem poder econômico e que quer mudar a sua vida para melhor. Muito obrigado, deputado Henrique Fontana, pela sua brilhante colocação. Eu acho que foi muito importante para essa noite aí. Se nós pudéssemos, nós continuaríamos esse debate até altas horas, mas o nosso deputado tem um aniversário do filho dele. Então, um compromisso importante com a família. Eu vou abrir 5 inscrições aqui para os nossos convidados tirarem algumas dúvidas. Então, eu gostaria que alguém... o Avelino gostaria? Não gostaria de... Eu não vou escrever para fazer pergunta. Só deixa eu escrever 5 pessoas. Eu estou fora da inscrição, só vou dar o tchau aqui. Você quer os vereadores? Quer falar, Avelino? Não, só vou dar aquilo que eu falei, que eu tenho compromisso. Só queria agradecer ao deputado pela presença e dizer ao Vossa Senhoria, como disse anteriormente, tem um compromisso assumido e gostaria que todos pensassem assim. Obrigado. Se daí nós teríamos um respeito maior pelos políticos e pela política. E eu, como eu falei, tenho compromisso, agradeço, e continuo fazendo aquele esforço, tentando defender, às vezes, o impossível, como Vossa Senhoria está tentando fazer. Parabéns pelo teu trabalho. Eu me inscrevo, presidente. Vereador Marquinhos, alguém da nossa plateia? Senhor presidente, também me inscrevo. Vereador Volmir? Vereador Nelson? Mais alguém? Pode fazer o questionamento, então, Marquinhos. Primeiro, eu quero cumprimentar a plateia, iniciando o vereador, o deputado, e primeiro corroborar o que o procurador Tassinari fez uma colocação a respeito da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que não é uma preocupação só da Procuradoria do município, mas deste poder, enfim, da nossa cidade. Tal o imbróglio jurídico com a inconstitucionalidade que foi exarada pelo Poder Judiciário e essa necessidade urge. Segundo, eu sou PSDBista e, se não conhecesse Vossa Senhoria, o seu discurso seria de oposição. Sei qual o seu partido e entendo que a sua ideia é a oxigenação dentro do partido, que é saudável. E fica aqui os meus parabéns pela forma incisiva, esclarecedora e clara e concisa com que Vossa Senhoria fez as suas colocações. Segundo, uma curiosidade, quantos negros tem no parlamento? Dos 513 deputados federais, tem uma ideia? não passa de 15. Isso eu gostaria. Eu não tenho certeza, mas não passa de 15. Segundo, eu dou aula de direito penal para os vigilantes, todo o estado do Rio Grande do Sul, e eu sempre faço essa pergunta na minha sala de aula. Eu faço essa pergunta: quem é a classe que mais rouba nesse país? Não preciso dizer qual a resposta. Os políticos. Eu digo, não, vocês estão enganados. Os políticos são trombadinhas perto da classe empresarial. E faço outra pergunta: qual a classe empresarial que mais rouba nesse país? Daí eles ficam tergiversando lá, e eu digo, não, a dos banqueiros. E Vossa Senhoria corroborou essa minha resposta aos alunos. Eu digo, os políticos são trombadinhos porque são simples marionetes em cima da classe de quem tem poder, quem tem dinheiro. Tanto é, eu digo para eles, que essa classe dos bancários, se vocês não sabem, fiquem sabendo, que é a classe onde ocorre o maior índice de suicídio, tal a pressão psicológica que eles sofrem por resultados, ou seja, por dinheiro. E Vossa Senhoria, nas colocações,
corroborou tudo isso que eu tenho dito aos meus alunos. Primeira pergunta. Não sai reforma política. Ela está inviabilizada. Segundo, reforço aqui essa sua opinião de uma Constituição exclusiva com 250 e que não esses não sejam candidatos. Terceiro, não havendo a reforma política, vai continuar esses 200, vamos dizer assim, essa 20 classe empresarial mandando no nosso país. Segunda pergunta, qual a opção? O plebiscito? Obviamente. É viável o plebiscito? Encerro aqui com essa pergunta. Muito obrigado. Todo mundo, né? Vamos ouvir todos. Então, o vereador Volmir, por favor. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, secretários municipais, meu amigo presidente da CDL, Zé Benck, pessoas que nos assistem. Deputado Henrique Fontana, quero cumprimentá-lo pela sua explanação e dizer que temos um amigo em comum, um admirador do seu trabalho, o professor Jorge Esteves, do Hospital de Clínicas, que sempre que nos encontramos ele fala do seu trabalho e diz, olha o meu deputado lá, Volmir. Então, meu professor. Foi seu professor, inclusive. Desde aquela época ele achava que o senhor ia ser político. Mas vamos lá. A reforma política não sai. Isso a gente já sabe, em função de prazos, né? Até o dia 6, dia 7 não sai nada. Mas o que me surpreende, deputado, é que nós temos mais de 100 projetos tramitando lá que trata sobre reforma política. E quanto a essa PEC, ela tem cerca de 30 laudas. E com palavras difíceis. Qual PEC, Volmir? Esta que estão arrecadando assinaturas. Não, projeto de lei, não é PEC. É projeto de lei. Ela de tem lei. 30 laudas, e essas laudas têm termos jurídicos, termos técnicos, que o cidadão comum não entende. Eu não sou formado em Direito, sou administrador de empresas, né? Então tenho dificuldades. Daí o que me ocorre é o seguinte, ó. Se a sociedade está encaminhando esse projeto de lei, como a sociedade, o cidadão comum, vai fazer com tantas laudas, com termos jurídicos? Então, isso é uma dúvida que eu tenho quanto a esse projeto de lei. Em outro aspecto, nós políticos sempre somos os culpados. Quando há corrupção, são os políticos. Não quero aqui condenar empresários, porque na nossa cidade nós temos poucos doadores de campanha, né, Dr. Link? Mas nós temos uma grande. E eu fico triste. Às vezes, um secretário municipal, para marcar uma audiência em Brasília, ele tem dificuldades, um prefeito, ele tem que solicitar o deputado dele para fazer essa audiência no ministério, né? Enquanto nós temos empresas que ligam para Brasília, né? E pegam um avião, vão lá jogar tênis, tomar café, jantar, almoçar, fazer o que a gente chama de lobby. O capitalismo é cruel. É cruel. Se 362 deputados são eleitos pelo capitalismo, pelo dinheiro, dificilmente, deputado, é triste dizer isso, né? Dificilmente nós teremos uma alteração. Queira Deus e a população que pessoas com ideias e pensamento na comunidade se elejam no próximo pleito. Porque só assim teremos condições de ter mudanças. Caso contrário, deputado, daqui a 15 anos, o senhor com seus cabelos mais brancos, outros, que nem o meu colega Nelson Brambila, praticamente sem cabelo, estará aqui discutindo reforma, nova constituinte e tantas outras coisas que farão bem à nossa sociedade. Mas, infelizmente, acredito isso não acontecer nos próximos anos. Mas acredito que debates que nem este vão fortalecer a nossa democracia, que, na minha opinião, é instável.
Nosso país é muito jovem, temos 500 anos, enquanto que a Europa e o Ocidente, o Oriente, que são antigos e que têm história, estão passando por reformulações, por problemas. Mas acredito, deputado, que debates que nem esse fortalecem e engrandecem a nossa democracia. Quero parabenizá-lo pela noite de hoje e dizer que as pessoas que estão aqui estão pensando na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. E vamos torcer, deputado, para que lá no futuro haja mudanças. Mas, infelizmente, pelas cabeças que tem, nós teremos, no próximo pleito, doações de campanha, que se a empresa não puder fazer aquela que está interessada em ser a corruptora, se ela tiver 1.000 funcionários, ela vai dar R$700 para cada funcionário e dizer, doa para o fulano. Porque a pessoa, quando é de má índole, ela arruma alguma coisa para burlar a lei. Mas aqui na nossa cidade, nossos empresários são sérios. Muito obrigado. Vereador Nelson. Boa noite, deputado. Parabéns pelas explanações. Eu fiquei curioso agora que o vereador Marquinhos falou que ele é a favor, ele é do PSDB, ele é a favor da reforma política. Há pouco tempo atrás, eu fui numa reunião em São Leopoldo e um deputado do PSDB que estava lá, de grande influência no Rio Grande do Sul, deu um discurso veementemente a favor dos pequenos partidos, a favor das coligações, e para ele deveria ter 50 partidos no Brasil. Ele deu a favor, quanto mais partido, e deu todo o pleno, onde estava, lá todo mundo aplaudiu. Então, pelo que eu vi aqui do PSDB, a mesma ideia do PT, do vereador Marquinhos, eu estranhei ele. Ele foi na reunião só com esse propósito, de batalhar contra as coligações, a favor das coligações, e quanto mais partido político melhor. Ele é do PSDB, de Santa Maria. Uma pergunta, eu vi que o senhor explanou ali, concordo plenamente com o limite de gasto nas campanhas, porque tem candidatos que recebem grandes quantias, a conta sempre deles gordas, que nem meu amigo Valmir ali. Então, explanou, então eu queria dizer o seguinte, uma pergunta para ti. O senhor é a favor mais veementemente só contra o limite de gasto nas campanhas? Eu não vi qual a sua opinião sobre a quantidade de partido, com a coligações, alguma coisa. Mais alguém que gostaria de se inscrever? Senhor Na plateia? Só dizer que a minha conta de campanha não é gorda. Não, eu falei tu, gordo. Companheira Gordo que nem o Nilza, Valmir. pode falar. Pode falar. Gordo igual a Pode ti, eu falar. falei não. Cara. Boa noite, companheiro deputado Henrique Fontana, como professora e educadora de saúde, na qualidade de cidadã sapucaense, em ter o privilégio de, numa segunda-feira, conseguir a oportunidade de um relato digno, ético, que significa a verdadeira conduta daqueles que alçam a vontade de ter a direção política no nosso Brasil. Na qualidade de educadora, e mais recentemente como delegada na primeira Conferência Nacional de Combate à Corrupção, tivemos o privilégio de entender que vários cidadãos e cidadãs do nosso país estão nas ruas clamando por justiça, clamando por liberdade. E é este o sentimento que nos move, independente da condição de estar no serviço público, num cargo político, mas, acima de tudo, com a firme convicção, assim como o senhor vem pautar neste encontro de hoje, a convite do nosso vereador-presidente, Dr. Luiz Rogério Link, que numa
trajetória de idoneidade neste município de Sapucaia nos faz acreditar que, em contraponto a alguns discursos, me parece que um pouco pessimistas, senhores vereadores, que eu não conseguiria lembrar o nome deles todos agora, talvez o senhor Nelson Brambila, o senhor Marcos da Rosa, mas eu não vou me ater a lembrar todos os nomes, porque estaria sendo injusta. Mas, acima de tudo, o senhor tem a certeza que existem cidadãs e cidadãos que, independente das plenárias que ocupem, das redes de televisão, estão, sim, atentos a esta história de mudança que acontece agora no nosso Brasil. E Sapucaia, tenho certeza, todos aqueles que vieram hoje na segunda-feira prestigiar este debate, principalmente pela certeza de que é possível, sim, fazer a revolução socialista, daqueles que trabalham pela verdade e, acima de tudo, aqueles que têm os cargos públicos, hoje os senhores vereadores, como também me reportei a 2 nomes anteriormente, tenho a certeza que o caminho é o só, é o da verdade, o do equilíbrio. E ai daqueles que não estão entendendo isso. Já dizia a nossa presidenta Dilma, para o então presidente americano. Essa história já passou, gente, já passou 500 anos. Não vê quem não quer ver o que está errado. E, para finalizar, senão a gente se estende um pouquinho, tenho a certeza que a nossa cidade, Sapucaia do Sul, com recém-52 anos de emancipação histórica e política daqui de São Leopoldo, está, sim, fazendo o tema de casa e, com certeza, será um pequeno, grande exemplo nesse nosso grande Brasil. Muito agradecida pela sua presença aqui. Felicidades no convívio com a família e tenho certeza que o nosso presidente da Câmara saberá, muitas vezes, conduzir outros grandes debates como este de hoje. Muito agradecida. Obrigado, Nilson. Deputado, então, para concluir. Isso, eu preciso me desculpar porque o bom seria ter mais tempo, né, para perguntas que vêm e que têm profundidade, que mereceriam uma análise mais criteriosa. Desde que já saio daqui, me propondo, se tivermos oportunidade, a vir num outro momento, inclusive fazer o inverso do que fizemos hoje, abrir o nosso encontro, ouvindo, né, a população, os vereadores, e falando em cima das dúvidas que forem e opiniões que forem trazidas por vocês. E começando pela pergunta que o vereador Nelson me traz, lógico, eu não coloquei uma série de pontos, né, que estão no meu relatório e outros que estão nas opiniões políticas que tenho sobre o que seria o melhor caminho para mudar o sistema político brasileiro. E foquei naquilo que eu considero ser o ponto mais nevrálgico da mudança que o nosso país precisa. Quero, de forma sintética, né, colocar, eu acho que o Brasil, nós não podemos simplificar nem para um extremo nem para outro na questão do número de partidos. Podem existir partidos que tenham um tamanho menor, mas que tenham uma legitimidade muito efetiva perante a população e que devam, portanto, continuar exercendo o seu papel enquanto partidos. Mas eu tenho uma convicção, o volume de partidos que tem hoje no Brasil não é um sinal de virtuosidade e de qualidade da democracia brasileira. É um mau sinal. Há um excesso de partidos no Brasil. Que ele, na verdade, nasce de uma outra variável, que hoje eu falei pouco sobre ela, que é o personalismo na política brasileira. Ou seja, tem muitos partidos que são o partido do fulano ou o partido da fulana, e que nascem muito mais, ao invés de alguém continuar disputando rumos democraticamente, correção de rumos do seu partido, surge um problema, vou fundar um outro. Como se fosse uma virtude, se lá num momento limite o Brasil, ao invés de ter os 30 e poucos partidos que tem hoje, chegasse a 60, por exemplo, né? Isto leva a uma fragmentação enorme da vontade política, o que é um problema, né? E eu proponho, a minha posição é pelo fim das coligações nas eleições proporcionais, nas eleições para vereadores, deputados e
deputados federais e estaduais, e que possam ser constituídas federações com pacto de duração de pelo menos 4 anos, quando houver uma afinidade, uma necessidade, e, portanto, as coligações não seriam mais o que são hoje, muitas vezes, que elas são meramente táticas para o momento da eleição. E, às vezes, o cidadão vota num deputado de um partido com determinado perfil e ele não sabe que o voto dele está servindo para eleger um outro deputado de um perfil totalmente diferente do que ele gostaria de eleger, porque hoje o sistema brasileiro já é um sistema de lista. Só que é uma lista aberta, onde o eleitor define, no dia da eleição, a ordem de quem vai ocupar estas vagas. Mas quem vota no Henrique Fontana para deputado federal, não está votando só no Henrique Fontana como pessoa. Está votando no Henrique Fontana e no Partido dos Trabalhadores. Tanto que a proposta de voto apresentada pela Eleições Limpas, e que eu apoio, é uma votação que dá transparência aos 2 votos que o eleitor carrega quando ele vota para deputado. Está dizendo ao eleitor, no primeiro turno, tu escolhas o partido que tu quer que te represente, o projeto político que tu quer que te represente. E no segundo turno, tu votas nominalmente no candidato que tu quer que ocupe aquela vaga ou aquelas vagas que foram conquistadas por um determinado partido. E aí nós teríamos, inclusive, um segundo turno com um número menor de candidatos. Porque cada partido, por exemplo, se o PT conquistou 7 vagas para deputado federal, ele leva os 14 primeiros da lista para o voto do eleitor no segundo turno, para escolher quais os que vão ocupar as 7 vagas. E a formação da lista não é feita pelo cacique. Ela é feita pelo voto secreto de todos os filiados ao partido em questão, o que gera um movimento virtuoso de mais gente se importando em estar filiada a um partido político. Isso é bom para a democracia. Vou dar um exemplo. Meu pai vota sempre no PT, mas até hoje ele não é filiado no PT. Se tivesse uma eleição para definir a ordem dos votos, ele teria mais interesse em participar da vida partidária, nem que fosse para fazer aquela escolha. O Marquinhos me coloca um pouco a dúvida, né, de por onde ir. Também está um pouco na fala, né, do Volmir. O Volmir coloca a temática da dificuldade daqueles que podem apoiar um projeto de tramitação popular como Eleições Limpas, de compreenderem a redação no detalhe do projeto. É verdade, mas eles vão compreender o essencial, porque quem está buscando apoio está defendendo, explicando o projeto, é o que eu acabei de explicar aqui. Então, a pessoa diz, olha, até porque nenhum projeto vai ser votado na integralidade do que está redigido. E todo projeto de iniciativa popular, evidentemente, vai ser difícil para o cidadão que está na sua vida cotidiana compreender os detalhes da redação de um projeto. E por isso mesmo tem um debate institucional, político, de busca de apoio para aquele projeto que finalmente será votado pelo parlamento. Não há, o projeto de iniciativa popular, hoje no Brasil, ele pode ganhar preferencialidade numa tramitação, mas quem vai votar é o parlamento. Por isso, inclusive, que eu defendo os 2 movimentos, o fortalecimento de eleições limpas e o fortalecimento da ideia do plebiscito e ou da constituinte exclusiva. A forma como está redigido o projeto seria arriscado, Volmir, a empresa entregar para 1.000 funcionários R$700 para cada funcionário, porque se um desses funcionários denunciasse a empresa e a justiça julgasse porque ninguém bota na cadeia, não é o deputado, tal, tu tem que ter um julgamento, isso faz parte do vamos chamar, né, do Estado de Direito, mas se um desses funcionários denunciasse a empresa e comprovasse que ela entregou R$700 para ele botar artificialmente na campanha de quem ela mandou, essa empresa pode ser retirada das licitações públicas por 5 anos, ela pode perder o acesso a crédito nos bancos públicos por 5 anos, ou seja, o projeto é para valer, não é uma brincadeira.
O projeto tem punições exemplares para quem descumprir a lei que está ali. Porque às vezes alguém me diz, não, Fontana, mas nós vamos fazer tudo isso aí e vai entrar o dinheiro público e depois vai continuar rolando o Caixa 2. E eu digo, quem quiser fazer Caixa 2 vai estar numa situação muito difícil se o meu projeto de lei ou o Eleições Limpas for aprovado. Porque tem ali mecanismos fortes de punição para o candidato e para o doador, porque pega pelos dois lados. Agora, o que eu chamo paraíso do Caixa 2 é o sistema político brasileiro atual. Se alguém for bolar um sistema político para facilitar a entrada do dinheiro do crime organizado, para facilitar a entrada de dinheiro de Caixa 2, dificilmente bolaria um sistema tão perfeito como o brasileiro para facilitar a entrada do dinheiro de Caixa 2. Porque não há mecanismo da Justiça Eleitoral fiscalizar isso hoje. Porque como não tem teto de gasto, não tem parâmetro para as campanhas. Eu vejo que um adversário meu está inundando o Estado de material e eu não posso ir reclamar para o bispo que o bispo não tem o que fazer. Porque pode ser legal aquele volume de material que ele tem. Eu me lanço candidato a prefeito de Porto Alegre, se eu arrancar com 5% na pesquisa, acabou a minha campanha. Porque os grandes financiadores só colocam o dinheiro onde tem chance de ganhar. Eles até botam em 2 ou 3, porque o negócio deles é negócio. Não é uma contribuição só ideológica. Até um cara me perguntou, mas Fontana, o PT na última eleição arrecadou um monte, foi o que mais arrecadou para presidente da República. É verdade, está no poder. Mas eu quero pensar no Brasil. Eu não estou propondo uma reforma para facilitar ou dificultar a chance da Dilma se reeleger ou não. Eu vou lutar para a Dilma se reeleger. Assim como o Marquinho, que é do PSDB, vai trabalhar pela eleição do Aécio Neves ou do Serra, de quem for o candidato do PSDB. Agora nós temos que ver, bom, qual é o melhor sistema político do Brasil? E aí nós temos essa convicção. Como fazer? Eu encerro com isso e aí vou pedir licença para vocês para não dar aquele abraço que a gente sempre gosta de dar em todo mundo, que eu vou sair por ali e vou direto para dentro do carro. Não me chamem de mal educado, fica o carinho do abraço publicamente aqui para todos, e a gente volta em breve. Agora o caminho é continuar lutando. Que alguém me perguntou, Fontana, tu está muito frustrado com o fato de que por maioria os líderes partidários arquivaram a proposta que tu apresentaste? Eu digo, eu estou triste. Eu acho que é ruim para o Brasil não votar a reforma política. Agora, a minha empolgação para defendê-la vai continuar a mesma. Vou continuar lutando pelo plebiscito, vou continuar lutando pela Constituinte, vou continuar lutando para que Eleições Limpas vá à frente, vou continuar lutando para não deixar votar a mini-reforma, que seria um escândalo ainda maior, porque o Brasil tem um maxi problema no seu sistema político, e para resolver um mega problema, não se faz uma mini-reforma. A gente tem que fazer uma reforma estrutural. Então, um abraço a todos, boa luta, cada um com as suas ideias, mas todos nós lutando para que a nossa democracia seja uma democracia mais capaz de representar de fato a população do nosso país. E vou dar um abraço no presidente, me permito, em nome de todos vocês. Muito obrigado, Fontana, pela presença e por esse grande e brilhante palavras para nós. Agradecemos a todos os secretários, nossos vereadores, o presidente do CDL, José Benck, o Mauro, que estão aí. Agradecemos a todas as pessoas presentes e uma boa noite a todos.